Coisa que é bem importante que eu vou trazer para vocês, que eu estava vendo aqui, é uma notícia de que aparentemente, né, o Paulo Guedes está com um projeto de utilizar aí o fundo aí chamado Fundo Soberano Brasileiro, né, que foi criado em 2008 pelo PT durante aí o governo Lula, que é uma espécie de poupança internacional para o país, né? Ter o dinheiro ali para ser utilizado em caso de grandes crises, né? Então essa reserva é uma reserva que hoje tem 388 bilhões de dólares, que recebeu depósitos até o impeachment da Dilma, né? Então o país tem esse dinheiro, ao contrário do que dizem, né? O que sempre disseram essa galera que quis tirar a Dilma. Quando eles quiseram tirar a Dilma, o que é que eles diziam? O país estava quebrado, o PT quebrou o país, quando na verdade o PT deixou o país numa situação economicamente boa, né, em termos gerais, e também tinha essa enorme reserva de dinheiro, né? Então, agora Paulo Guedes quer usar esse dinheiro do fundo para aquecer a economia, né? E tirar o país da recessão técnica. Então, né, o que é que vai acontecer? Isso provavelmente, pelo menos assim, há uma possibilidade disso realmente reaquecer a economia. Afinal, é uma coisa que a gente sabe que tem que fazer, o governo tem que fazer esses investimentos para poder reaquecer a economia. Não vai, o país não vai sair da crise se não houver essa ação governamental, né? Mas a grande questão é, o problema disso, primeiramente, é que as pessoas, elas têm uma memória curta e são desinformadas, né? A maioria das pessoas, elas não sabem de onde vem esse dinheiro, elas não vão se questionar. Ué, mas esse dinheiro foi tirado de onde? O país não estava quebrado? Né? Quer dizer, esse dinheiro veio do PT, veio de uma reserva que o PT deixou? As pessoas não vão questionar isso. Vocês podem ter certeza disso. Então, o que é que isso vai gerar? Isso vai, de algum modo, não sei em que proporção, mas provavelmente isso vai sim reaquecer a economia, né? Pelo menos um pouco. Então, o país aos poucos vai poder ir voltando, né, ao seu crescimento, que é uma reserva muito grande, né? Uma reserva bem significativa. E quem vai ficar com os louros dessa retirada do país da crise é justamente o Paulo Guedes. Então, provavelmente a direita, aí já venham fazer outras aqui, trazer outras questões também para vocês terem uma compreensão do que realmente pode acontecer aí nas eleições de 2022. O que eu acho que vai acontecer? O Guedes ele vai ganhar uma projeção muito grande, e o Guedes ele é visto como a ala neoliberal do governo Bolsonaro, a ala liberal do governo Bolsonaro. Então a direita vai conseguir fazer um ataque ao Bolsonaro, preservando o Guedes e preservando as ações neoliberais do governo. Vão dizer que o que conseguiu fazer com que o país retomasse o crescimento não era porque o PT deixou uma reserva e eles utilizaram essa reserva e reaqueceram a economia com isso. Porque isso não é uma prática neoliberal. Eles vão dizer que caso, como eu estou dizendo, caso a economia realmente consiga reaquecer um pouco, não precisa ser nem muita coisa. Se o país crescer um pouquinho a mais, melhorzinho, eles vão dizer que Bolsonaro, principalmente o Guedes, tirou o país da crise, com a ajuda também, né, do Maia, da direita e da galera que votou em favor das reforma trabalhista, reforma da Previdência, por aí vai, né? Talvez algumas reformas, eles estão falando em reformas tributárias também. Enfim, que essas tomadas de atitude, que esses projetos neoliberais foram responsáveis pela tirada do Brasil da crise,
né? Parecido, a gente pode fazer uma comparação do mesmo jeito que aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ganhou facilmente a eleição de 98, né, que era a sua reeleição, mesmo tendo um projeto neoliberal. Por quê? Porque a criação do Plano Real, mesmo não tendo sido ele que fez ou planejou, ele nem era economista, ele era o ministro na época, né, ministro da Fazenda, mas ele que ganhou ali o grande crédito pelo Plano Real, né? Para você ver o que é a política. A política acontece de fato, mas é a propaganda como eles conseguem fazer em torno de uma questão. Então, como ele era o ministro na época, ele soube utilizar isso como uma propaganda política para ele conseguiu vencer uma eleição de 94 e a eleição de 98 também. Mesmo ele tendo um governo neoliberal, um governo de privatizações, um governo com um projeto totalmente neoliberal, apesar de eu acho que em menor proporção do que é hoje, né? Porque hoje querem acabar com a Previdência, direitos trabalhistas, né? De uma forma até mais pesada do que na época. Um ataque à CLT com agora essa nova mini reforma. Mas a estratégia basicamente foi essa. Eles conseguiram ganhar a eleição de 94 e depois de 98 com essa ideia de essa questão do Plano Real, de ter conseguido o Brasil daquele fantasma da inflação, que na época era um dos maiores problemas do Brasil, né? E que o Plano Real conseguiu resolver, mas ainda essa questão da inflação, né? Essa crise inflacionária que o Brasil sofria nesse período. Então foi ignorado ali questões sociais, né? A desigualdade social, os planos neoliberais, né? Que prejudicavam a maioria da população, que aumentava a desigualdade de renda. E também as privatizações, né? Como a venda da Vale, entre outras grandes privatizações. Então, assim, o que pode acontecer com o Bolsonaro é algo muito parecido. Aliás, eu acredito que outra coisa vai acontecer. A direita, né, como eu disse, tem uma outra questão que é importante. Eles estão querendo aprovar, já falaram algumas vezes antes, e eu acredito que eles vão aprovar no decorrer do tempo, uma medida para impedir, né, a reeleição. Então provavelmente o Bolsonaro, nem outros também depois, não vão se reeleger. Então eles vão fazer com que o Bolsonaro tenha esse período e tal, que os votos do Bolsonaro migrem pro Dória, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então essa galera que votou no Bolsonaro, se Bolsonaro na eleição, migram pro Dória. Ou então eles podem ser que eles não aprovem essa questão de terminar com a reeleição. Não sei se vão fazer isso. Aí o Bolsonaro entra na parada e o Brasil conseguir uma melhorazinha nas eleições, né? Nem que seja que nem um voo de frango, né? Mas como ela é iludida, se ele conseguir realmente diminuir ali os índices de desemprego, mesmo com os salários mais baixos e mesmo com a retirada de vários direitos trabalhistas, como vem acontecendo, e mesmo tirando também a questão aposentada, aprovando essa reforma da Previdência terrível, muita gente ainda vai votar no Bolsonaro, né? Ou então votar em alguém da direita, como o Dória, como o Amoedo, dizendo que as reformas foram benéficas para o país e tiraram o país da crise. Então, assim, a gente vive uma situação muito complicada, né? Politicamente falando, principalmente. Se o Bolsonaro se reeleger, ele vai instaurar ali um regime bem fascista, né? Ele vai ter um poder maior ali sobre o Supremo Tribunal Federal, vai escolher membros ali que sejam favoráveis às suas pautas, né?
e ele vai instrumentalizar o Estado brasileiro para perseguição política